Bom dia, gente. Estamos aqui hoje para falar um pouquinho dos aspectos polêmicos e aprofundar um pouco os nossos estudos sobre Lei 9.099, né, Juizados Especiais Criminais. Vejam, a Lei 9.099, ela foi criada atendendo um comando constitucional que mencionava genericamente delitos de menor potencial ofensivo. Então, a ideia aqui é estabelecer um tratamento mais leve, mais brando, trazendo alguns benefícios para delitos que possuem uma pequena gravidade, possuem uma gravidade leve. Essa é a ideia em termos de Lei 9.099. A grande questão aqui sobre juizado é que a Lei 9.099, ela inovou no processo penal, digamos assim. Ela trouxe uma série de novidades, principalmente em 1995, a gente não cogitava ter. Então, é uma lei revolucionária, né? Se é que eu posso falar assim, em termos de benefício, em termos de dinâmica de procedimento, e em parte ela trouxe aqui, somente quando a gente fala em transação e suspensão condicional do processo, alguns institutos que têm como fonte de inspiração o processo penal norte-americano. Não é? Eu vou falar muito disso com vocês, principalmente quando chegarmos na parte de transação penal. Não é? Essa possibilidade de o indivíduo optar em ter ou não ter um processo criminal, em se submeter ou não submeter a um processo penal tradicional, né? A questão aqui do plea bargaining. Então, isso tudo foi muito novo em 1995. Talvez por ser muito novo e fugir um pouco da concepção tradicional de processo que nós tínhamos até então. Vários desses institutos são polêmicos, a forma como a gente trabalha, interpreta a Lei 9.099 é a polêmica, e quem trabalha com juizado também. Cada juizado trabalha a questão de uma forma diferente. Tá? Bom, tendo feito essas considerações iniciais, vamos começar a falar de Lei 9.099. Eu gosto sempre de começar a falar da legislação do juizado, falando dos seus princípios orientadores. Então, anotem aí. Princípios orientadores da Lei 9.099. Vamos lá? Um por um. Primeiro princípio é o princípio da oralidade. Tá? Chamo a atenção de vocês que os princípios estão previstos aqui no artigo 62 da Lei 9.099. Tá? O que é a oralidade? Gente, oralidade não significa apenas que o feito é oral, seria até primário, né, nós trabalharmos a oralidade dessa maneira. Então vamos lá, o que significa oralidade? Anotem aí. Este princípio traz consigo 3 subprincípios que lhe são consectários. Mais uma vez, esse princípio, o princípio da oralidade, ele traz consigo 3 subprincípios que lhe são consectários. Então, quando eu falo em oralidade, agregado a ele, eu tenho uma gama de outros princípios. Tá? Então, vamos lá. Primeiro subprincípio da oralidade, anotem aí, é o princípio da concentração. O que significa concentração? Significa reduzir o feito ao máximo, procedimento ao máximo. De novo, concentração significa reduzir o feito ao máximo, limitando-o a uma ou poucas audiências. Significa reduzir o feito ao máximo, limitando-o a uma ou poucas audiências. Isso é concentração. E vocês vão ver que realmente nós só temos, pelo menos em termos de previsão legal, 2 audiências. Uma audiência preliminar para fim de benefícios e uma segunda audiência, que é a AIJ. Então, a ideia é reduzir o procedimento. Isso como consequência do princípio da oralidade. Segundo subprincípio da oralidade. Segundo, imediação. O que é imediação? Anotem aí, o juiz fica em contato direto com as partes e com as provas. De novo, o juiz fica em contato direto com as partes e com as provas, arrecadando pessoalmente todo material de convicção. Arrecadando pessoalmente todo o material de convicção. É verdade, se eu vou ter uma IJ apenas, uma única audiência, é o magistrado que vai estar ali arrecadando aquilo tudo, é ele que vai estar tendo esse contato. Então você consegue identificar o princípio da imediação? Sem dúvida. Terceiro e último subprincípio do princípio da oralidade é o princípio da identidade física do juiz. O que é a identidade física do juiz, gente? Identidade física do juiz significa o seguinte: o juiz que preside a instrução, ele está vinculado a proferir sentença. De novo, identidade física do juiz significa que o juiz que preside a instrução, ele está vinculado a proferir sentença. É assim que funciona? É assim que funciona. Tá? Vejam, princípio que veio do processo civil,
para o processo penal. A reforma do CPP de 2008 trouxe a identidade física do juiz. Só que a Lei 9.099 é de 95. Então, em 1995, os autores discutiam se o princípio da oralidade ele era ou não era adotado de forma plena no juizado. E essa discussão tinha como base exatamente a polêmica, era o princípio da identidade física do juiz. Por quê? Em 95, a identidade física do juiz não era aplicada no processo penal, era um princípio exclusivo do processo civil. Então, vem a Lei 9.099 e fala em oralidade, a doutrina diz, opa, peraí, oralidade é aplicado, mas não de forma plena, porque eu não trabalho com identidade física do juiz, que é um princípio típico do processo civil. Opa, mudou tudo. Por quê? Com a reforma do CPP de 2008, identidade física do juiz foi trazido para o CPP no 399, parágrafo 2º. Se foi trazido como regra para o CPP, com muito mais razão, na Lei 9.099. Então, hoje, quando a gente discute isso, eu posso afirmar para vocês que identidade física do juiz é aplicado no juizado? Podemos afirmar que o princípio da oralidade foi adotado de forma plena pela Lei 9.099? Sim, foi adotado sim. Então, muito cuidado se algum dia alguém fizer essa pergunta para vocês sobre o princípio da oralidade e Lei 9.099. Quando a gente fala em princípio da oralidade e Lei 9.099, vocês vão ter que focar como era em 95, que não tinha identidade física do juiz, trazer para a reforma do CPP de 2008 para concluir hoje que ele é aplicado de forma plena, uma vez que a identidade física do juiz passa a ser a regra no processo penal, com muito mais razão, deve ser aplicada aqui também na Lei 9.099, ok? Então tá aí. Passei com vocês pelo primeiro princípio e seus 3 subprincípios, que é o princípio da oralidade. Eu gosto de falar do segundo e do terceiro princípio juntos, porque é como se fossem faces de uma mesma moeda. Celeridade e economia processual. De novo, celeridade e economia processual. O que significa isso? Vou botar um breve comentário, anotem aí. A resposta jurisdicional na Lei 9.099 deve ser rápida. De novo, a resposta jurisdicional na Lei 9.099 deve ser rápida, pois justiça morosa, justiça lenta é sinônimo de injustiça. Justiça lenta, justiça morosa, não é amorosa, é justiça morosa, é sinônimo de injustiça. Qual é a ideia desses princípios? A ideia é que a resposta aqui na Lei 9.099 seja rápida. Você criou um juizado específico para delitos que têm menor gravidade, então tudo aqui deve ser rápido. Daí esses 2 princípios. Então, como tudo aqui na Lei 9.099 deve andar com certa celeridade, o legislador acabou trazendo 2 hipóteses onde o procedimento sai do juizado e vai para a vara criminal. Porque nessas 2 hipóteses o feito fica arrastado, o feito fica mais devagar. Anotem aí no caderno de vocês o seguinte: por conta desse princípio, o legislador criou 2 hipóteses de deslocamento de competência. De novo, por conta desse princípio, o legislador criou 2 hipóteses de deslocamento de competência do juizado para a vara criminal. Tá bom? Porque nessas 2 hipóteses o feito vai ficar arrastado, vai ficar lento. Quais são essas 2 hipóteses? A primeira hipótese está aqui no artigo 66, parágrafo único da Lei 9.099. O que está dito lá? Não encontrado o acusado para ser citado, o juiz encaminhará as peças existentes ao juízo comum para adoção do procedimento previsto em lei. De novo, não encontrado o acusado para ser citado, o juiz encaminhará as peças existentes ao juízo comum para a adoção do procedimento previsto em lei. Na Lei 9.099, eu não tenho possibilidade de citar o agente por edital, porque a citação por edital ela é lenta, ela atrasa, ela traz retardo ao processo. Então, não foi localizado para ser citado pessoalmente, a necessidade de citar por edital, remete-se o feito à vara criminal. Então, a primeira hipótese de deslocamento de competência, artigo 66, parágrafo único. Mas eu tenho uma segunda hipótese, que está no artigo 77, parágrafo 2º. O que eu tenho no 77, parágrafo 2º? Está dito assim, ó: se a complexidade ou circunstâncias do caso não permitirem a formulação da denúncia, o MP poderá requerer ao juízo o encaminhamento das peças existentes na forma do artigo 66, parágrafo único dessa lei. Deixa eu só explicar para vocês mais ou menos como é o procedimento no juizado. Então, nós temos uma primeira audiência, que é chamada audiência preliminar, onde há tentativa de acordos.
A ideia do legislador é que nessa audiência preliminar, onde houve tentativa de acordo, se não chegou a acordo nenhum, nessa própria audiência o promotor oferece denúncia. Superou a tentativa de acordo, o promotor oferece denúncia. Se não for possível oferecer denúncia nesse momento, é isso que o 77, parágrafo 2º está dizendo. Não deu para oferecer porque o feito está complexo, porque tem que esclarecer alguma coisa, vai ter que devolver para a delegacia, não pode ficar nesse sobe e desce de inquérito o tempo todo, remete para a vara criminal. Então, se o promotor, na audiência preliminar, não conseguiu oferecer denúncia, se o promotor entender que o feito deve voltar à delegacia para melhores esclarecimentos, sai do juizado e vai para a vara criminal. É isso que está dizendo no artigo 77, parágrafo 2º da Lei 9.099. Então, anotem aí, segunda hipótese de deslocamento de competência do juizado para a vara criminal, anotem o seguinte: se na audiência preliminar o MP não conseguir oferecer denúncia, se na audiência preliminar o MP não conseguiu oferecer denúncia em razão da complexidade do caso, na audiência preliminar o MP não conseguiu oferecer denúncia em razão da complexidade do caso, vírgula, havendo necessidade do seu retorno à delegacia para novas diligências, havendo necessidade do seu retorno à delegacia para novas diligências, vírgula, o feito deverá ser remetido à vara criminal. O feito, então, ele deverá ser remetido à vara criminal. Vai para a vara criminal. É essa que é a ideia, ok? Continuando. Falei em oralidade, falei em celeridade e economia processual, vocês estão vendo, não é? Como são faces de uma mesma moeda. Citei até Rui Barbosa aqui, acabei não falando da fonte que eu fiz a citação. Rui Barbosa que diz que justiça amorosa, justiça lenta é sinônimo de injustiça, né? E não deixa de estar certo. Mas vamos lá. Terceiro e último, né, dentro dessa numeração que nós estamos colocando aqui, princípio orientador do juizado é a informalidade. Informalidade. Vejam, o que significa informalidade? Anotem aí, não há apego à forma no juizado. Mais uma vez, não há apego à forma no juizado, mas sim a finalidade pela qual ela foi instituída. Não há apego à forma no juizado, mas sim a finalidade pela qual ela foi instituída. A ideia aqui, quando se fala em informalidade, é o que? É desburocratizar a justiça. Não faz o menor sentido você ficar atento a tantas formas, a tantas formalidades num procedimento de um crime de menor potencial ofensivo. Vocês querem ver exemplos do princípio da informalidade? Artigo 65, parágrafo 2º. A prática de atos processuais em outras comarcas poderá ser solicitado por qualquer meio hábil de comunicação, sem necessidade precatória. Então, se o servidor está com o telefone, fez um contato telefônico para aquela pessoa e certificou nos autos, acabou sem precatória. Isso é informalidade. Olha o parágrafo 3º. Serão objeto de registro escrito exclusivamente os havidos por essenciais. Os atos realizados em audiência de instrução e julgamento poderão ser gravados em fita magnética ou algo equivalente. Está aqui. Isso é informalidade. Por que eu estou batendo nisso com vocês? Porque muitas pessoas confundem informalidade com avacalhação. Vocês vão ver que a gente vai ver passo a passo o rito da Lei 9.099, mas as pessoas acham que a informalidade permite pegar todo esse rito, rasgar e cada um fazer do seu jeito. Se vocês têm alguma experiência prática em termos de juizado, e se vocês compararem com o que eu vou passar para vocês, vocês vão ver que provavelmente vai destoar um pouco. Não, mas como a gente aqui está estudando em abstrato 9.099, a minha ideia é preparar vocês para uma prova de concurso, eu vou me afastar um pouquinho das questões práticas. Mas, na prática, cada juizado trabalha de uma maneira diferente, cada juizado afasta aqui a Lei 9.099 ou trabalha ela da maneira que acha mais pertinente, tá bom? Então, não tentem fazer uma proximidade entre uma eventual realidade prática com o que nós estamos vendo aqui agora, porque realmente a coisa distorce e, lamentavelmente, na minha opinião, distorce bastante, tá bom? Bem, passei pelos princípios orientadores da Lei 9.099. Isso, agora. Como é que eu vou saber para qual crime eu trabalho, para qual crime eu aplico ou eu não aplico a Lei 9.099? Então vamos começar falando da competência do juizado, tá bom? Anotem aí delitos da competência do juizado. Vou começar do simples, né, do básico, para depois chegarmos nos dispositivos que são mais polêmicos. Delitos da competência do juizado.
Você já sabe qual é o básico, né? Anotem aí. São todas as contravenções penais, de novo, são todas as contravenções penais e crimes cuja pena máxima não supere o limite de 2 anos. Todas as contravenções penais e crimes cuja pena máxima não supere o limite de 2 anos. Tá aqui. Isso aqui é delito dos delitos da competência do juizado, mas é óbvio que ninguém vai perguntar dessa maneira para vocês. Então vamos começar fazendo as perguntas, as questões polêmicas e os desdobramentos todos. A primeira indagação que eu faço para vocês é a seguinte: é possível aplicarmos, como verificar, pergunta é como verificar a competência do juizado na hipótese de concurso de crimes? De novo, como verificar a competência do juizado na hipótese de concurso de crimes? Eu vou considerar as penas isoladas, eu vou somar, eu vou exasperar? 2 orientações. Primeira, hoje minoritária, mas são autores de peso, Ada e o Auri Lopes Júnior dizem o seguinte: para a Ada e para o Auri Lopes Júnior, boa resposta para um concurso de defensoria. Eles dizem o seguinte: devemos aplicar analogicamente o artigo 119 do CP, de forma que as penas devem ser consideradas de maneira isolada. De novo, devemos aplicar analogicamente o artigo 119 do CP, de maneira que as penas sejam aplicadas de forma isolada. Quer dizer, eu não vou somar, eu não vou exasperar. Eu abri o código aqui no 119, se vocês abrirem em casa também, vão verificar que o artigo 119, ele está tratando, na verdade, de contagem de prazo prescricional quando há concurso de crimes. Olha o que diz o 119. No caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um isoladamente. Então, eles trazem o 119 e consideram que não devem exasperar, não devem somar, ok? Bem, segunda orientação. Hoje é o que eu vejo que prevalece na jurisprudência, até porque nós temos 2 súmulas, uma do STF e uma do STJ, que manda somar e exasperar para um outro instituto da própria Lei 9.099. E são essas súmulas que são aplicadas aqui analogicamente. Eu vou botar o raciocínio e depois nós vamos às súmulas. Anotem aí no caderno de vocês o seguinte: devemos aplicar analogicamente as súmulas 723 do STF, devemos aplicar analogicamente as súmulas 723 do STF e 243 do STJ, 723 STF, 243 STJ, somando as penas máximas no concurso material e exasperando no concurso formal e no crime continuado. Devemos somar as penas máximas no concurso material e exasperar no concurso formal e no crime continuado. O que diz as súmulas? Vejam, tanto a súmula 723 do STF como a 243 do STJ está mandando somar e exasperar no caso de suspensão condicional do processo, que é um outro benefício que nós vamos ver mais adiante, que está previsto na Lei 9.099. Olha o que diz a súmula 723 do Supremo. Não se admite a suspensão condicional do processo por crime continuado se a soma da pena mínima da infração mais grave com aumento mínimo de 1/6 for superior a 1 ano. Tá trabalhando com concurso formal ou crime continuado. Agora, o 243 do STJ. O benefício da suspensão condicional do processo não é aplicável às infrações penais cometidas em concurso material, concurso formal ou continuidade delitiva, quando a pena mínima combinada, seja pelo somatório ou seja pela incidência da majorante, ultrapassar o limite de 1 ano. Então, eu tenho 2 súmulas mandando aplicar o somatório ou a exasperação para verificar se o delito admite ou não admite suspensão condicional do processo. Esse mesmo raciocínio é trazido para verificarmos a competência do juizado, e verificando a competência, estou falando o quê? De trazer todos os benefícios da Lei 9.099, tá bom? Então, hoje o que prevalece é isso. O próprio Auri Lopes Júnior, no livro dele, ele se lamenta, se dá por vencido, né? Diz que sabe que o posicionamento dele hoje é minoritário, etc, etc, tá? Vamos lá. Continuando. Já vimos a questão de você ter vários delitos de menor potencial ofensivo. Agora eu quero falar outra coisa com vocês. Imaginem que você tem um homicídio conexo com uma ameaça. Ou qualquer crime de vara criminal, estou trabalhando homicídio, mas poderia ser um roubo, por exemplo, conexo com uma ameaça. Qual o órgão competente para julgamento?
hoje, em termos de competência, isso está solucionado no artigo 60, parágrafo único da Lei 9.099, que diz o seguinte: na reunião de processos perante o juízo comum ou tribunal do júri, decorrente da aplicação das regras de conexão e continência, observar-se-ão os institutos da transação penal e da composição civil dos danos. Está aqui, artigo 60, parágrafo único, diz que a competência, nesse caso, vai ser do júri ou da vara criminal. Então, se eu tenho um homicídio conexo com uma ameaça, os dois delitos serão julgados pelo júri. Mas a questão que ganha repercussão aqui não é nem essa. A questão aqui é outra. Para essa ameaça, eu posso aplicar as medidas despenalizadoras da Lei 9.099? Porque se nós dermos uma relida no parágrafo único, parece que sim. Olha só o que diz. Na reunião dos processos perante o júri e o juízo comum, decorrente da aplicação da regra de conexão ou continência, observar-se-ão os institutos da transação penal e da composição civil dos danos. Então parece que o artigo 60, parágrafo único, está mandando aplicar. É isso mesmo? Olha, aqueles autores que na questão anterior defendiam a aplicação do 119 do CP, vão falar a mesma coisa, vamos considerar as penas de maneira isolada e, nesse caso, para ameaça, eu vou aplicar a Lei 9.099. Só que não é isso que prevalece, gente. E não é isso que prevalece pelo seguinte: nós acabamos de ver, se eu praticar 6 ameaças, 7 ameaças em concurso material, eu não vou para o juizado. Eu não vou para o juizado. Por quê? Porque eu vou somar. E eu vou somar, vai afastar os benefícios da Lei 9.099. Agora, se eu faço a mesma coisa em se tratando de crime da vara criminal ou de crime da competência do tribunal do júri, então o indivíduo cometeu um homicídio e uma ameaça. Ele vai ter benefício para ameaça? Para ameaça vai ter transação penal? Não. Minha opinião é que o artigo 60, parágrafo único, quis dizer na medida do possível. Por quê? Pode ser que eu tenha cometido um homicídio e meu amigo, para me ajudar, ameaçou uma testemunha. Nós dois, nossos 2 crimes em razão da conexão, vão para o júri. Ele que só ameaçou, sem dúvida alguma, medida despenalizadora. Na minha opinião, é isso que o 60, parágrafo único, está sinalizando para a gente. Tá? Agora, sempre terão autores, se vocês estiverem fazendo concurso para a defensoria, vocês vão se apegar aqui ao artigo 60, parágrafo único, e vão dizer que a lei está permitindo expressamente em qualquer contexto. Então, o indivíduo pode ter cometido um estupro, um homicídio, um latrocínio e uma ameaça, mas para ameaça vai ter medida despenalizadora. É a conclusão estapafúrdia que você pode chegar da leitura isolada do 60, parágrafo único. E tem mais. E se esse indivíduo estiver preso, como é que ele vai cumprir transação penal? Vejam, não era esse o alvo da Lei 9.099. Ele fixou competência sim, mas esses institutos serão aplicados na medida do possível. Tá bom? Porque senão ficaria um raciocínio incompatível. Eu acabei de falar para vocês que a jurisprudência está mandando somar tudo. Nesse caso não soma, nesse caso considera isolado. A própria pena do homicídio por si só já inviabilizaria qualquer benefício, tá? Mas de qualquer maneira ficam aqui as orientações. Você podia ligar o ar, querido, que o meu nariz está entupindo. Dependendo da orientação que você venha a ter, dependendo da situação concreta, use aí os seus argumentos, tá bom? Bem, passei pelo primeiro ponto, né? Outra questão relevante, discutível em se tratando de competência do juizado. É discutível, é enrolada, não é? Como que eu vou, numa situação concreta, verificar a competência do juizado se houver causa de aumento ou de diminuição de pena? Anotem aí no caderno de vocês como verificar a competência do juizado, se houver causa de aumento ou de diminuição de pena. E aí, como é que fica? Como verificar a competência do juizado nessas hipóteses? Vou aumentar ao máximo, não aumento? Veja, a gente vai começar aqui a trabalhar, a fazer algumas contas, não é? Levando em consideração que eu tenho que chegar à pena máxima. Todas as minhas contas são para atingir a pena máxima porque o critério para saber a competência do juizado, é a pena máxima daquele crime. Então, como calcular as penas, fazer esse cálculo todo na hipótese de pena máxima? Vamos lá? Voltar aqui, começar a discutir isso? Vamos lá, gente. Quando houver uma causa de aumento, vocês vão falar, anotem o seguinte. Quando houver causa de aumento, devemos pegar a pena máxima e aumentar o máximo mais uma vez. Quando houver causa de aumento, devemos pegar a pena máxima e aumentar o máximo, pois só assim calcularemos a pena máxima. De novo, quando houver causa de aumento, devemos pegar a pena máxima e aumentar o máximo, pois só assim atingiremos a pena máxima.
Foi? Continuando. Quando houver causa de diminuição, de novo, quando houver causa de diminuição, devemos pegar a pena máxima e reduzir o mínimo, de novo. Quando houver causa de diminuição, devemos pegar a pena máxima e reduzir o mínimo, pois só assim atingiremos a pena máxima. Entenderam? Então tá aqui os dois parâmetros, tá? Na sequência, vamos adiante. Não é polêmico isso aqui não tem polêmica, porque daqui a pouco eu vou falar com vocês de suspensão condicional do processo. Causa de aumento e diminuição para fim de suspensão condicional do processo, critério oposto. Porque para suspensão condicional do processo, gente, a gente trabalha com pena mínima, aqui a gente está trabalhando com pena máxima. Então são todos os cálculos para ver qual é o teto máximo que aquela pena acaba chegando, ok? Mas vamos lá? Continuando. Agora eu vou fazer perguntas pontuais. Deixa eu dar um pulinho aqui numa outra lei, fazer uma pergunta para vocês. Vamos dar um pulo na lei 8.137? O que eu indago a vocês aqui é o seguinte. Os crimes previstos aqui na lei 8.137, artigo 7º da lei 8.137, são da competência do juizado? Repetindo, o crime previsto no artigo 7º da lei 8.137 é da competência do juizado? Eu peguei esse, mas poderia pegar qualquer outro parecido. Por quê? O que diz no artigo 7º? Constitui crimes contra a relação de consumo. E tem uma série de condutas. Aí o parágrafo único diz, nas hipóteses dos incisos 2, 3 e 9, pune-se na modalidade culposa, reduzindo-se, etc, etc. Pena de detenção, 2 a 5 anos ou multa. Eu peguei esse crime especificamente porque a pena é alta, 2 a 5, pena máxima de 5 anos, ou multa. Eu tenho uma multa substitutiva logo depois da pena privativa de liberdade. Na própria redação, no próprio dispositivo, o legislador já coloca ou multa. Então a minha pergunta é essa. Esse crime aqui, ou qualquer outro que tenha uma pena máxima privativa de liberdade superior a 2 anos, mas tem um ou multa, esses crimes são da competência do juizado? Aí é que tá. Vamos lá? Primeira orientação, posição da Ada Pellegrini. A Ada diz o seguinte. O que diz a Ada? A previsão de uma multa substitutiva no tipo penal, de novo, a previsão de uma multa substitutiva no tipo penal sinaliza a intenção do legislador de não aplicar pena privativa de liberdade. De novo, a previsão de uma multa substitutiva no tipo penal sinaliza a intenção do legislador de não aplicar pena privativa de liberdade. Logo, a competência é do juizado. Sem contar, a Ada diz que eu tenho 2 penas aqui. Ó. Eu posso trabalhar com privativa ou multa. Se esse crime fosse punido só com multa, seria do juizado. Então, eu tenho multa e pena privativa de liberdade alta. Eu trabalho como parâmetro a pena de multa. Se eu considero a pena de multa, até porque o legislador, quando colocou no tipo, sinalizou sua intenção em não aplicar pena privativa de liberdade, a ideia aqui é o quê? É não encarcerar, então o trabalho com a multa é da competência do juizado. Não é isso que prevalece. O que prevalece na jurisprudência, e a grande maioria da doutrina, fala outra coisa. O critério para fixarmos a competência do juizado é o máximo da pena privativa de liberdade prevista em abstrato. De novo, o critério para estabelecermos a competência do juizado é o máximo da pena privativa de liberdade prevista em abstrato, vírgula, logo a competência é da vara criminal. É isso que prevalece. Esse crime vai para a vara criminal, mas por que eu estou batendo especificamente nesse crime do artigo 7º? Porque vocês encontram muitos julgados no Supremo dizendo que esse crime admite suspensão condicional do processo. Por quê? Porque a pena mínima dele é a multa. Coloque uma observação abaixo do que vocês anotaram, anotem aí no caderno de vocês, o seguinte, o STF entende que este crime admite suspensão condicional do processo. De novo, o STF entende que esse crime admite a suspensão condicional do processo, uma vez que a pena mínima, na hipótese, seria multa. E é verdade. Não é? O que está sendo dito aqui, nisso que vocês acabaram de anotar?
a pena mínima, o critério para o benefício da suspensão condicional do processo, nós vamos ver mais adiante, é a pena mínima de 1 ano. Aqui, a pena privativa de liberdade mínima são 2 anos, mas tem uma multa. Então, qual dos dois é menor? Menor é multa. Então, toda vez que eu tenho essa dinâmica em termos de prisão, de pena, eu me apego à pena de multa, se for o caso, é com isso que eu vou trabalhar. É isso que eu estou falando aqui para vocês. Agora, em contrapartida, para trabalhar a competência do juizado, o Supremo não adota esse mesmo critério, porque para trabalhar a competência do juizado, o critério é pena máxima. Aí eu não posso trabalhar da mesma maneira. Deu para entender? Bom, mas tá aí. Cuidado que esse posicionamento da ADA, em parte, vinga no que se refere à suspensão condicional do processo. Fixação da competência do juizado, de jeito nenhum. Ok? Bem, continuando. Eu posso aplicar, vou até procurar as súmulas aqui, a Lei 9.099 em alguma hipótese de violência doméstica e familiar contra a mulher, anotem a pergunta, é possível aplicar a Lei 9.099 na hipótese de violência doméstica e familiar contra a mulher? Tem algum dispositivo da Lei 9.099 que de alguma forma eu possa aplicar? Olha, é complicado, hein? Deixa eu localizar aqui as súmulas para falar com vocês. Hoje essa questão mais ou menos está dividida, né? Nós temos algumas súmulas do STJ que falam sobre isso. Deixa eu ver aqui o número da outra. Acho que é 536 e 542, isso mesmo. Isso, já anotei aqui. 536. Vamos lá. O grande problema que envolve a Lei 9.099 e Maria da Penha está lá no artigo 41 da Lei 11.340. O que nós temos no artigo 41? Deixa eu abrir aqui para vocês. Da Lei 11.340. A Lei Maria da Penha, ela, logo no seu início, no seu artigo 5º, ela define quem são as mulheres que são objeto da sua política de proteção integral. Perfeito. Não é qualquer mulher, não é? É a mulher que se enquadra em uma daquelas hipóteses. Depois de fazer isso, a Lei Maria da Penha, ela cria medidas protetivas para essas mulheres quando se encontram em situação de risco. Mais adiante, cria o juizado de competência doméstica, com competência interdisciplinar, e, finalizando, que é o que interessa para a gente, ela vem aqui no artigo 41 e diz o seguinte, ó, deixa eu ler para vocês. Aos crimes praticados com violência doméstica e familiar contra a mulher, independente da pena, não se aplica a Lei 9.099. Então, não se aplica a Lei 9.099 significa o quê? Não cabe transação, não cabe composição, não cabe suspensão, não cabe nada? O problema que nós tínhamos aqui dizia respeito à ação penal do crime de lesão corporal, que está na Lei 9.099. Vejam, gente, quando a Lei 9.099 entrou em vigor, ela, além de criar os juizados, lá no artigo 88, ela diz que a lesão leve e a lesão culposa exigem representação. Então, nesse caso, quando a Maria da Penha proíbe toda a 9.099, proibiu também o artigo 88, aí a situação era caótica. Né? Nós vivíamos um caos aqui, não é? Cada um pensava de uma maneira, eram várias orientações que giravam em torno disso, até que, em fevereiro de 2012, o Supremo julgou 2 ADIs, uma ADC 19, deixa eu ver a outra aqui, a ADIM 4424, tá? Reconhecendo de novo a ADC 19 e a DI 4424, que acabou reconhecendo que tudo que está na Lei 9.099 é válido, que todas essas proibições são válidas. Então, hoje, gente, eu não aplico nada da Lei 9.099 quando a vítima for mulher. Não é possível transação, não é possível composição, não é possível suspensão condicional do processo, que é um instituto que está na 9.099, mas é aplicado fora, também não pode. E a ação penal do crime de lesão corporal passa a ser pública e incondicionada. O Supremo já pensava assim desde 2012. O STJ agora, alinhando o posicionamento com o STF, editou 2 súmulas ano passado, 536 e 542, afastando todos esses benefícios. Então, parece que hoje, tanto a jurisprudência do STF como a jurisprudência do STJ, elas estão alinhadas em termos de posicionamento. Agora, o que eu preciso falar com vocês aqui? Estou até procurando o julgado.
vi uma decisão interessante do STJ falando sobre a aplicação de Lei Maria da Penha entre mãe e filha. E traz uma passagem aqui que, olha, é complicado. Anotem o número do julgado. HC 277561. HC 277561. O STJ estava falando da possibilidade de nós aplicarmos a Lei Maria da Penha entre mãe e filha. Pode. Olha o que diz o STJ, perdão. É possível a incidência da Lei 11.340 nas relações entre mãe e filha. Isso porque, de acordo com o artigo 5º, inciso 3º da lei, configura a violência doméstica familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial em qualquer relação íntima de afeto, no qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, independente de coabitação. Da análise do dispositivo citado, infere-se que o objeto da tutela da lei é a mulher em situação de vulnerabilidade, não só em relação ao cônjuge ou companheiro, mas também qualquer outro familiar ou pessoa com que conviva a vítima, independente do gênero do agressor. Nessa mesma linha, entende a jurisprudência do STJ que o sujeito ativo do crime pode ser tanto o homem como a mulher, desde que esteja presente o estado de vulnerabilidade, agora que vem, caracterizado por uma relação de poder e submissão. Então é aquilo, né? O que a jurisprudência do STJ está fazendo? Isso não é um julgado isolado, não. Realmente criou essas duas súmulas e proíbe a Lei 9.099 quando a vítima for mulher. Está dando um tratamento bem protetivo, mas está restringindo qual é a mulher que é o alvo dessa política de proteção. O que ele está dizendo? Independente do sexo de quem agride, pode ser um homem ou mulher no polo ativo, é necessário que entre autor e vítima exista uma relação de vulnerabilidade, que consiste numa relação de poder e submissão. É isso que esse julgado está dizendo, e não é um julgado isolado. Quer dizer, então, a contrário senso, se é uma mulher que é bem-sucedida, independente, firme, forte, não é? Tem dinheiro, essa mulher não vai poder nunca ser alvo de proteção da Lei Maria da Penha. Como é que uma letra fria de um processo, estou falando disso defendendo não, gente, como é que na letra fria de um processo você vai conseguir perceber essa relação de poder e vulnerabilidade? Não consegue. Vamos fazer estudos psicológicos. Nossa senhora, se o tribunal contratasse 300 psicólogos só para esse fim, a gente ia conseguir atender esse requisito, mas não dá. Você não consegue verificar. Então acaba que é uma interpretação preconceituosa. Porque se é uma mulher bem-sucedida ou uma mulher que tem uma personalidade mais forte, essa daí eu estou partindo da premissa que ela nunca vai poder ser objeto de violência doméstica. Quando a gente sabe que não é nada disso. Qualquer mulher pode ser um alvo desse crime. Eu só questiono como que eu identifico esse requisito que o STJ está colocando. Eu não estou nem entrando no mérito do STJ, está certo ou está errado, eu não estou nem discutindo isso. Eu só estou indagando a vocês como que a gente, num processo, consegue verificar, essa vítima é vulnerável, essa vítima não é vulnerável. Gente, é impossível. Isso é um tipo de colocação que a gente nunca vai conseguir apurar. Mas, de qualquer maneira, está aqui, reiterados julgados do STJ nesse sentido, tá bom? Então, voltando aqui para a Lei 9.099, envolvendo violência doméstica, não pode nada da 9.099. Nada. Cuidado com essa exigência de vulnerabilidade que o STJ está fazendo. Vocês viram aqui que o STJ está fazendo isso. Agora, independente disso, eu só chamo a atenção de vocês que o problema em relação à ação penal na Lei 9.099, na Maria da Penha, é só em relação ao crime de lesão corporal. Só. Por quê? Porque a ação penal do crime de lesão corporal está na 9.099. Em nenhum momento a Lei Maria da Penha estabeleceu que todos os crimes que envolvam violência doméstica e familiar contra a mulher, todos esses crimes possuem ação incondicionada. Não tem isso em lugar nenhum. A Lei Maria da Penha não disse isso. Se o marido ameaçar a mulher, é condicionado à representação. O marido ofender a mulher, é condicionado à representação. O nosso único, porém, aqui, diz respeito à lesão corporal. O ar tá ligado, querido? Tá entupindo o nariz de novo. O nosso único, porém, diz respeito a quê? A lesão corporal, porque a ação penal está no 9.099 e a Maria da Penha proíbe a Lei 9.099. Então, fiquem atentos a isso. Não se deixem enganar. E hoje, matéria sumulada. Não cabe nada da 9.099 quando a vítima for mulher, ok? Bem, continuando a falar de probleminhas na Lei 9.099 relacionados à competência, vamos dar um pulinho na Lei 4898 de 65, que é a lei que define os crimes de abuso de autoridade. Vamos lá, Lei 4898 de 65.
a lei que define os crimes de abuso de autoridade, né? Você sabe que o abuso de autoridade, as figuras típicas estão nos artigos 3º e 4º da lei, não é? Indo mais adiante, vamos ver qual é a pena do abuso de autoridade. Está lá no artigo 6º. O abuso de autoridade sujeitará o seu autor à sanção administrativa, civil e criminal. Parágrafo 3º. A sanção penal será aplicada de acordo com as regras dos artigos 42 a 56 do CP e consistirá em... Aí vem colocando aqui a pena. Como que é punido o abuso de autoridade? Está aqui. Detenção de 10 dias a 6 meses. Abuso de autoridade tem uma pena privativa de liberdade muito pequena. 10 dias a 6 meses. Aí diz a linha C. Além dessa pena, eu tenho perda do cargo e inabilitação para o exercício de qualquer outra função pública pelo prazo de até 3 anos. Perda do cargo e inabilitação para o exercício de qualquer outra função pública pelo período de até 3 anos. Aí eu indago a vocês o seguinte. Considerando o artigo 6º, parágrafo 3º, as linhas B e C, abuso de autoridade é da competência do juizado? O abuso de autoridade é da competência do juizado? 2 orientações. A primeira orientação, quem defende é Polastri, Nutt e o Bittencourt. Eles dizem o seguinte: a previsão no artigo 6º, parágrafo 3º, a linha C de novo, a previsão no artigo 6º, parágrafo 3º, a linha C, de uma pena acessória de inabilitação para o cargo público por um período de até 3 anos de novo, a previsão no artigo 6º, parágrafo 3º, a linha C, de uma pena acessória de inabilitação para um cargo público por um período de até 3 anos é incompatível com as medidas despenalizadoras da Lei 9.099. De novo, previsão no artigo 6º, parágrafo 3º, a linha C, de uma pena acessória de inabilitação para o cargo público por um período de até 3 anos é incompatível com as medidas despenalizadoras da Lei 9.099, logo, a competência é da vara criminal. Então, eles consideram que essa pena acessória aqui na linha C, como é que você vai trabalhar isso em sede de juizado? Não tem como. Isso afastaria a competência do juizado e o feito, então, passaria a ser de competência da Lei 9.090, deixaria de ser do juizado, passaria a ser da vara criminal. Tá bom? Aí chega a Ada Pellegrini, a Ada, que é a autora referência no tema que nós estamos vendo, a Ada diz o seguinte: olha, com a reforma penal de 84, todas as penas acessórias foram transformadas em efeitos da condenação. De novo, com a reforma penal de 84, todas as penas acessórias foram transformadas em efeitos da condenação, logo, a competência é do GCRIM. E é verdade, vocês sabem que o nosso Código Penal sofreu uma grande reforma em 1984, foi renumerado, vários dispositivos foram revogados, outros foram introduzidos, e nessa reforma acabou com pena acessória. Então, tudo que é chamado de pena acessória no nosso ordenamento passou a ser automaticamente um efeito da condenação. Então, isso aqui não é pena, é efeito da condenação. E sendo efeito, isso não repercutiria na competência do juizado. Tá bom, gente? Assim a gente vê as principais polêmicas que giram em torno da competência da Lei 9.099. Bem, tendo dito isso, como é que você apura um delito de menor potencial ofensivo? A gente já sabe o que é delito de menor potencial ofensivo. Mas como que é apurado um delito de menor potencial ofensivo? Olha, a ideia na Lei 9.099, até por conta do princípio da celeridade, é que você não tem um inquérito policial. Você pode levar o feito a conhecimento das autoridades, e levado o feito ao conhecimento das autoridades, ao invés de lavrar o inquérito, de instaurar o inquérito, ele vai lavrar o termo circunstanciado previsto no artigo 69 da Lei 9.099. Qual é a ideia desse termo circunstanciado? É substituir o inquérito em razão da celeridade. Anotem aí no caderno de vocês o seguinte: por conta da celeridade, não será instaurado inquérito no juizado. Por conta da celeridade, não será instaurado inquérito no juizado. Caberá ao delegado lavrar o termo circunstanciado, que nada mais é do que um BO um pouco mais detalhado. Então, a ideia é fazer um BO ou um RO, um registro de ocorrência, um pouco mais detalhado, que substitui o inquérito policial, exatamente em razão da necessidade. É isso? É isso. Agora, vamos lá. Começo continuando aqui com as coisas.
equivocada instauração de um inquérito policial, isso vai repercutir na competência do juizado? De novo, a equivocada instauração de inquérito policial vai repercutir na competência do juizado? Não, isso não muda nada. Até porque nem sempre o delegado, quando recebe uma diligência para apurar um determinado delito, ele consegue capitular imediatamente e de forma precisa o que está sendo apurado. Chega para ele no primeiro momento a notícia de uma lesão corporal que parece ser grave, aí vem a notícia do perito que a lesão é leve, mas o inquérito já está instaurado. Então, por isso que eu digo, a equivocada instauração do inquérito não afasta a competência do juizado. Até porque, era aqui que eu queria chegar, existem hipóteses onde mesmo o delito, sendo da competência do juizado, o delegado deverá instaurar inquérito. Anotem aí no caderno de vocês o seguinte. Existem hipóteses onde, mesmo o delito sendo da competência do juizado, existem hipóteses onde, mesmo o delito sendo da competência do juizado, o delegado deverá instaurar inquérito. Tá? Quando que o delegado deverá instaurar inquérito? Algumas hipóteses, tá bom? Primeira hipótese, anotem aí no caderno de vocês, autoria ignorada. Se você não sabe quem é o autor do fato criminoso, por que você vai instaurar, por que você vai, como é que eu posso dizer? Como é que você vai fazer conciliação, realizar audiências preliminares sem saber quem é o autor do fato? Então tem que ser instaurado inquérito. Primeira hipótese, autoria ignorada. Segunda hipótese, anotem aí, segunda hipótese, o agente se recusa a assinar o compromisso de comparecer. Então vejam, foi uma situação de flagrante delito, que eu vou ver depois com vocês, foi todo mundo conduzido à delegacia, em flagrante delito. O que o delegado deve fazer quando recebe essa diligência? Dá ao autor a possibilidade de ele prestar o compromisso. Prestado o compromisso, ele vai ser posto em liberdade. Não prestou o compromisso, o delegado tem que lavrar o APF. Lavrando o APF, acabou, instaura-se inquérito policial. Difícil acontecer, mas hipoteticamente falando, isso pode acontecer sim. Agora tem uma terceira hipótese, que era onde eu queria chegar com vocês, e que está no CTB, Código de Trânsito, Lei 9.503, de 97. O que está dito? Aqui no artigo 291, né? Genericamente, ele diz que eu vou aplicar o CTB, o disposto no CP, no CPP e na Lei 9.099. Parágrafo 1º do 291. Aos crimes de trânsito de lesão corporal culposa, aplica-se o disposto nos artigos 74, 76 e 88 da Lei 9.099, ou seja, cabe composição, transação e ação é pública condicionada à representação no crime de lesão corporal culposa praticado na direção de veículo automotor. Está aqui. Salvo se o agente estiver. Nessas três hipóteses que eu vou ler agora para vocês, não cabe transação, não cabe composição e ação é pública incondicionada. Que hipóteses são essas? 1. O agente estiver sob a influência de álcool ou qualquer outra substância psicoativa que determine dependência. 2. Participando em via pública de corrida, disputa ou competição automobilística de exibição ou demonstração de perícia de manobra de veículo automotor não autorizada pela autoridade competente. 3. Transitando em velocidade superior à máxima permitida para a via em 50 km por hora. Tá aí. Tá? Parágrafo 2º, nas hipóteses previstas no parágrafo 1º desse artigo, deverá ser instaurado inquérito policial para a apuração da infração penal. Então vejam, se na ocasião do acidente a gente estava drogado ou embriagado, estava participando de um pega ou de um racha, ou estava em altíssima velocidade, 50 a mais do limite, não cabe transação, não cabe composição e ação é pública incondicionada, ok. Mas o parágrafo 2º do artigo 291 diz que nesses casos deverá ser instaurado inquérito policial. Então cuidado com esse parágrafo 2º. Tá bom? Muito cuidado. Está aqui escondidinho no Código de Trânsito. É mais uma hipótese em que nós devemos instaurar inquérito, afastar daqui a possibilidade do termo circunstanciado. Então, bem, na aula de hoje, o que nós vemos? Nós vemos os princípios orientadores, a competência do juizado, e vimos a questão do termo circunstanciado. No nosso próximo encontro, eu vou começar, ainda dentro de termo circunstanciado, desdobrar com vocês as situações onde o indivíduo é conduzido à delegacia em razão de flagrante delito. Então, nós vamos falar de flagrante delito no juizado. Ok, gente? Obrigada e até a próxima.